Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Instituto de Filosofia, Rainha dos Apóstolos. Salve, galera! Sejam todos bem-vindos. Você que é entusiasta de café, entusiasta de conhecimento, que tem muita curiosidade, seja bem-vindo a mais um episódio eletrizante do Aventuras Cafeinadas. E hoje, ó... Com café. Hoje com café, viu, Rodrigo? Filho, hoje... edições parece que não tinha, né? Não Mas tinha, hoje é não tinha. com Hoje. Pra você ver, Rodrigo, olha só. Conseguimos, cara, sair da escola, o negócio é louco. O bagulho é louco, como diz os manos, né? Gente... Estamos aqui diretamente do restaurante Divina Ceia. Eu sou o professor Ângelo, né? Estou aqui para falar um pouquinho com você, meu amigo, professor Éder Piccoli. Estamos entusiasmados pra caramba, porque hoje mais um papo fascinante, enriquecedor aqui neste Aventuras Cafeinadas. Portanto, acomode-se aí, né? Abra bem os seus ouvidos e junte-se a nós a mais uma jornada do Aventuras Cafeinadas. Vamos lá, bora lá! Meus queridos pelegos e pelegas, meus queridos cafeinados e cafeinadas, ó. Tá vendo? Precisa de um feriado santo para ter café nesta mesa. Precisa. Então vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Vocês, amém. Vocês que já almoçaram ou que vão almoçar, sente-se aí na poltrona. Hoje nós vamos ter um papo enriquecedor. Tá? Enriquecedor, tá? Hoje nós vamos ter uma figura excepcional da nossa cultura aqui na cidade de Umuarama, tá? Ele vai explicar bastante coisa a respeito de como funciona esse viés cultural aqui. Lembrando, né, hoje é o último podcast que a gente vai fazer dessa área cultural. Cultura e comunicação. Isso, então a parte da cultura e comunicação que a gente começou lá com a ideia da língua portuguesa, do dia nacional ou internacional? Dia internacional. Dia internacional da língua portuguesa. Aliás, mundial, né? Mundial. Aliás, vai aqui um detalhezinho, ó. A língua portuguesa é a única língua falada nos 5 continentes do mundo. Ó, tá vendo? Muito bom. Uhum. O que significa? Pelo menos um país que tem a língua portuguesa como língua oficial. Aí, como é que é? Chupa os ingleses aí, ó. Os norte-americanos, os espanhóis, tá? Eles não têm isso que a gente tem, tá? Então, hoje aqui do nosso lado, tá o Rodrigo. Se eu falar alguma coisa errada, você corrige, tá? Manda bala, ó. Rodrigo Fernandes Pereira possui uma formação, segundo o nosso querido Ângelo aqui, sólida. Tá? Em filosofia pela IFRAU, Instituto de Filosofia, Rainha dos Apóstolos. Rainha dos Apóstolos, letras pela Uniesp, além de ser especialista no ensino de arte, aí vê se tá certo aqui, ó, e em geriatria e gerontologia. E gerontologia. Rapaz, isso eu vou ter que perguntar aqui, que encaixa nisso isso eu vou ter que perguntar, tá? E como artista profissional, ele detém o DRT, e falar pra vocês, ter DRT é difícil, hein? A gente já estava conversando antes aqui Descobri que ele é ator também, né? A gente de classe, ator, um músico. Acho que é mais fácil falar um ex-ator. Não tem ex, viu? Já aposentei já dessa área. Então, eu tenho o DRT, tá? E habilitado como ator e modelo. Só circo com a Intrepid Troupe, que é uma tradicional companhia. De novo, vocês sabem que toda vez que acontece isso, quem sabe faz ao vivo, tá? Então pode acontecer umas quedinhas aí, tá? Então fique cegado, tá? Então voltando, então. Ele faz parte da estudou com a Intrepid Troupe, uma tradicional companhia circense lá do Rio de Janeiro, é dramaturgo, diretor de espetáculo e produtor cultural. Numa tradução, deixa eu mostrar que eu fiz parte do esquema, tá? Numa tradução que a gente usa no teatro, quase que um encenador, cara que faz tudo, tá? Criador, diretor e professor da Companhia Paranaense de Circo e Teatro. Hoje, atualmente, o Rodrigo é secretário municipal da Cultura na cidade de Umuarama. Então, seja bem-vindo. Obrigado por você dispor esse tempo. A gente sabe que hoje mexer com essa área como ele mencionou, é manhã, tarde, noite trabalhando, tá? Então, dispor esse tempo pra gente é uma honra, tá?
Então vamos começar as nossas perguntas. Justamente. Olá, Rodrigo, tudo Olá, bem contigo? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, né, pelo reconhecimento aí. E vocês são loucos, né, por me convidar, mas tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Pode perguntar pro Éder aqui. Eu falei assim, Éder, cara, essa parte de que a gente vai conversar sobre cultura e comunicação, se o Rodrigo aceitasse, cara, ia ser massa. Sabe quem tinha falado há vários meses atrás, né, para entrevistar você e falou que você é um cara muito inteligente? Foi o Ricardo, lá do Conservatório Musical Santa Cecília. Ele falou, cara, um dia se você tiver a oportunidade de conversar com aquele cara, ele é gente boa, ele é inteligentíssimo. E aí eu falei assim, não, cara, esse tem que estar na nossa listinha, né? Ele falou assim, ó, vamos convidar, esse vai ser um momento especial. E, inclusive, o motivo pelo qual Cultura e Comunicação começamos essa ideia foi justamente o intuito de te chamar, cara. Tô te falando aqui. Obrigado. Como diria meu pai, quanta honra que mijadão. Já mijadão. Fecha Muito obrigado. Daqui é o último. Isso, cara. Vamos aí. A gente tá que não se aguenta, né? Ô, Rodrigo, então é o seguinte, é um prazer mesmo, de verdade, todo o coração ter você aqui conosco. E para iniciar essa conversa, né, a gente sempre começa, né, com aquele famoso quem é você, né? Quem que é o Rodrigo na vida pessoal, acadêmica? Explica um pouco pra gente o que são essas especializações, né? O motivo pelo qual você quis ser ator, essa ideia de ser modelo. Como chegou tudo isso na sua vida, que momentos que foram decisivos para você profissionalmente, inclusive para chegar a ser secretário da Cultura aqui da Prefeitura Municipal de Moarama, do município. Você vê como que é a coisa. O poder das palavras, a energia, né? Verdade. A energia que elas emanam. Mas o que eu quero dizer assim, sou filho dessa terra, sou filho de pioneiros dessa cidade. Então, desde quando eu nasci, né, o Moarama tinha lá seus 23 anos, eu vivi a cidade mesmo, né? Dei muito trabalho para entrar na escola, eu não dava certo, tanto que eu não fiz o pré, que era a primeira iniciação, né, a iniciação que você tinha à época, porque eu ficava tentando me adequar a alguma escola e não deu certo, até que fui para o Colégio Princesa Isabel, onde minha mãe também trabalhava como zelador, como auxiliar de serviços gerais, e aí com muito custo fiquei. O legal é que nesta escola, lá em 95, surgiu o projeto de teatro, um projeto que previa oficinas regulares, e que previa a montagem de espetáculos, apresentações. Isso foi muito importante. Foi muito importante, inclusive, para a vida da escola toda, porque você imagina, naquela época, em 95, a questão do preconceito com relação à periferia, né, era maior do que hoje. A gente só perdia na fama ali para o colégio lá do Parque Jabuticabeiras, que também era, né, vítima de bastante preconceito da sociedade em geral. Então, esse projeto veio para resgatar a autoestima da escola, né? E com certeza a gente que fazia parte das oficinas também teve um resgate, e aí eu participei enquanto estive naquela escola desse projeto, e o Rodrigo que entrou, que era aquele, parecia aqueles gatinhos, sabe, desenho que você coloca no buraco assim, coloca as patas e você empurra, ele não ia para a sala. Aí o Rodrigo saiu como um dos melhores alunos da escola, ganhei uma bolsa, inclusive, dali fui para um colégio particular, bom da cidade. E aí eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Chego no terceiro ano, aquela pressão, vestibular. Aquilo me soava mais como pressão do que como algo que me significava de verdade. Estava num contexto de vida religiosa também, assim, bem intenso. Eu falei, não, eu vou ser padre, vou entregar minha vida para o serviço e para essa comunidade. E foi uma experiência maravilhosa, principalmente do ponto de vista acadêmico. Ali eu tive aula de latim com Dom José, imagina. Né? Em que outra circunstância eu teria essa oportunidade? Justamente. E todos os outros professores também, assim, com um nível altíssimo, com mestrados na Gregoriana de Roma, enfim. Então foi uma experiência intelectual muito grande, mas ali dentro também eu comecei a ter as minhas primeiras crises de pânico e de regulação, não sei o que foi direito, e eu falei, não, eu preciso sair daqui. Né? Acho que meu serviço está em outra direção. Só que você sai dessa experiência e fica perdido. E aí, o que vai ser da sua vida? Você estava ali dentro, protegido. Era o mundo que você conhecia. Exatamente.
eu pensei, sofri bastante tempo com essas indecisões, essas coisas que vinham e ficavam na cabeça, até que eu pensei, o que eu vou fazer? Arte. Né? De novo, voltei para a arte, né? Da mesma forma que a arte já tinha me salvado, me resgatado lá naquela escola, lá atrás, ela de novo me resgatou ali. Foi a primeira vez que eu fui por conta procurar o Centro Cultural para ver que espaço que tinha para mim ali dentro, né? E a coisa foi legal. Durante 3 mandatos trabalhei como professor de teatro, experiências maravilhosas também, com a comunidade, lá dentro também do próprio Centro Cultural. E passado esse ciclo, de novo, né? Estava fechada a porta ali, depois de 3 mandatos, eu falei, e agora? Agora eu tenho que fazer uma faculdade. Fiz letras, trabalhei no Dinamis, trabalhei no Elite também. E aí, bem no momento de pandemia, eu decidi pedir as contas. O pessoal até falou, você tá louco? Logo agora, logo agora, vai ficar difícil para você. Só que aí eu tinha meus pais em casa, né, de idade, tinha já uma cuidadora e naquele medo de contágio da pandemia, aquela coisa toda, ela não vinha mais. Eu falei, pronto, eu vou assumir essa posição. Fiquei 2 anos cuidando dos meus pais. Certo. E aí veio a Lei Aldir Blanc, a primeira, que precisava que nós, agentes, eu estava como agente cultural, participei do edital ainda como artista, a gente precisava de um documento que a secretária ou a diretora superintendente da fundação tinha que assinar. Fui lá e percebi que estava num bolo, não tinha quem assinasse. Foi a primeira vez que eu comecei a pensar, falei, olha, estou aqui, tem 20 e tantos anos de experiência, por que não tentar? Justamente. Aí fui atrás, fui procurar uma secretária municipal, que me indicou um vereador, que me apresentou para o então prefeito e que me deu um espaço, um cargo lá dentro. Não foi uma experiência muito legal, porque quem estava, na ocasião, administrando a cultura não tinha muita experiência, não fazia muito sentido eu estar ali e acabei sendo exonerado. Certo. Mas depois aconteceu. Eu fiquei muito frustrado com essa questão política, né? Falei, meu Deus, mas que cenário terrível. Mas aí eu tive a sorte, me dei a chance de participar também do mandato do deputado federal Zeca Dirceu, e aquilo foi importante porque me resgatou a esperança. Eu vinha de uma situação que eu não estava acreditando mais no sistema, não estava acreditando mais na política. Sim. E ali trabalhando também freneticamente, manhã, tarde e noite, eu vi que é possível sim você fazer políticas de verdade e que é possível sim a gente resgatar essa esperança, porque tem gente ainda comprometida. E são muitos. É que a gente fica no senso comum, né? Mas aí ele, com essa visão fantástica, né? Eu já estava no mandato, ele falou, não, Rodrigo, você está ajudando e está legal nossa relação. Mas olha a cultura. Por que você não assume? Eu entendo que você vai ter condições de contribuir bastante. Certo. E foram as conversas, o Celso ficou ainda, entrei em agosto, ele ficou ainda me observando, estava no cargo de chefe de ação cultural, e aí então, pela capacidade que ele conferiu, ele falou, não, pode ser secretário. Pode ser. Desde março eu estou como secretário. Então. Que fantástico. E essa questão é real, né? A gente fica muitas vezes decepcionado, né? Fala assim, sou professor de história também, Rodrigo, e aí a gente vai conversando com os alunos, eu e o Edgar, a gente bate muito papo com relação a isso, a gente fica desesperançoso, né? Porque a gente acaba caindo nesse senso comum, porque a gente fica sem saída muitas vezes, né? A gente olha lá, as pessoas, igual você falou ali, às vezes, tipo, algumas situações não é por uma questão de competência, algumas situações, sou exonerado, tal, por alguma coisa assim, tal, uma politicagem. Então a gente fica mesmo nessa questão, né? Sim. E é bom ouvir isso, né? São palavras de esperança, né? E a gente vê a questão do trabalho, pelo menos eu acompanho bastante ali a questão das redes sociais. Eu vi que teve uma movimentação, coisa que sinceramente eu nunca tinha visto em outro momento aqui em Umuarama, essa movimentação. Pessoal, Rodrigo, falar uma coisa para você assim, eu acho fundamental, inclusive assim, eu não sei, né, é uma ignorância minha talvez, Aline, mas assim, essa questão de ir nas escolas, fazer essa propaganda, por exemplo, do teatro. A rede social acho que já ajudou muito, porque eu vi o pessoal ali, tipo assim, fazendo lá dos piratas e tal, aquela coisa toda piazada fazendo isso, sabe? E eu achei fantástico. Eu falei, nossa, cara, primeira vez que eu tô vendo assim, falando assim, olha, teatro em Umuarama, a galera tá fomentando essa questão, assim, a propaganda, não é que não existia, mas eu digo assim, ter a propaganda para chegar, eu acho isso fundamental. A comunicação eu sempre achei muito deficitária, porque quando eu estava dentro, eu sabia o que estava acontecendo. Quando eu estava fora, imediatamente após, era difícil chegar.
porque normalmente isso se divulga pelas redes sociais oficiais. Sim. Né? E a Fundação Cultural ficou um tempo sem ter essa permissão para divulgar as suas ações. Né? Então. Nós tivemos tivemos conferência de cultura ano passado, e uma das questões que eles levantaram foi essa transparência, esse contato com o pessoal, para a gente saber o que está acontecendo, enfim. E é uma conquista. A gente hoje publica mensalmente um relatório mensal. Eu vi também, acompanhei vocês mostrando lá, fazendo os balanços. Até para o pessoal entender o que é cultura, né? Que muitos gestores, inclusive, até hoje não têm essa noção. Né? Relega ali, de repente, o departamento de cultura para uma festa de aniversário e um Natal. Tudo bem, a partir do momento que isso vira tradição, a cultura pode abraçar. Sim. Mas esse não é o trabalho de uma pasta de cultura. Justamente. Né? A gente tem uma classe envolvida e cultura somos todos nós, então já começa por aí. Justamente, é bem isso, né? Mas então, parabéns ao Rodrigo, de verdade mesmo, assim, foi uma coisa que eu observei e comecei a ver, assim, não te conhecia, né? Mas aí a partir do momento, eu te observando o cenário, antes, né, igual eu falei assim, do Ricardo falar, aquelas coisas assim, eu falei, nossa, tá diferente a situação. E aí, a gente vai vendo essa parte, então continue mesmo esse negócio, colocar essa molecada ali para falar, se tiver a oportunidade de levar nas escolas, só vai ter a peça de teatro, eu tenho certeza que lá no Colégio Geração Cima, levar um cartazinho, mostrar, a pesada gosta muito disso, e às vezes, igual você falou, falta essa questão, mas aí já tá chegando, tá chegando e vai ser cada dia mais melhor de bom, né? Acaba sendo famoso fazer e mostrar, né? Entendeu? A gente vê que muitas vezes a pessoa faz, mas fica ali restrito, né? Então isso que é o legal. Igual o Rodrigo acabou citando, né? Tipo, a gente tava conversando até um pouco antes, né? Falando da minha breve experiência em Maringá. Era bem assim. 7 anos como ator. 7 anos, Sabiam entendeu? Disso? Isso eu não conto sala de aula, tá? Isso eu não conto, tá? Mas foi 7 anos mexendo com a arte cultural, lá em Maringá. E a gente batendo de frente e tal. É que assim, rapidão, lá em Maringá tem os grupos já preparados. Você tem ali o Circo Teatro Sem Lona, que é ligado ao UEM. Você tem a Major Batistone, você tem um grupo já pronto. E a gente era meio os underground da brincadeira, que era o CPC. Então, nosso negócio era, como é que é? A gente era visto como que gostava de bagunçar, que gostava de bater no meio. Então, foi 7 anos, assim, que a gente, tipo, ia participar das leis, das coisas, a gente era relegado, entendeu? Até que a gente tinha que mostrar assim, mostra que vocês manjam da brincadeira. Aí a gente montou um projetinho legal, esse foi aprovado. Aí começou a ser visto de uma maneira diferente, né? Mas por quê? Porque a gente fazia as coisas e também ficava ali. E eu acho que até que o Rodrigo citou, no 95, quando tinha teatro na Escola Comercial, você não tinha como ter uma divulgação. Hoje você tem internet, tem redes sociais, você pode pontuar. E sair dessa ideia de só festa de aniversário da cidade, que aliás eu acho interessante, não estou criticando, tá? Contrata 3, 4 caras de fora. Justamente. Ou seja, não fomenta os artistas locais, tá? E chega ou na Páscoa ou no Natal e faz outro evento. E morre o ano inteiro. Lembra que você pode levar... Isso de modo geral, né? Porque, exemplo, de modo geral. Você sempre procurou... Isso. Da casa. Então, depois de sair daqui já... Não. Lembrando, eu tô falando assim, não tô citando... não tô citando Moarama, eu tô falando assim, de uma... Igual você citou, o senso comum. Parece que é os eventos que tem. Então, a ideia seria isso daí. Tipo, você tem eventos e fazer. Queria até, antes do Éder fazer outra pergunta, queria até enaltecer outra coisa. A questão da banda municipal. Eu achei, assim, fantástico. A banda municipal está numa atividade legal, você vê, assim, direto, ligado à cultura, né? Dia 11 de junho agora é 60 anos. Especial lá na Fundação. Convidados. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou convidar também, sabe por quê? Porque eu vou cantar lá também, tá ligado? Tá vendo, Rodrigo? Com o meu amigo, meu irmão Urias, cara. Um cara que mora no meu coração. A gente vai lá. E é legal, cara. Tipo assim, você vê lá no shopping, a galera tá todo tempo movimentando ali e tal, né? O Urias fica doidão lá, assim, eu vejo, né, o comentário, o pessoal, nossa, tem ensaio disso, tem aquilo, o Lucas que é batera, né, às vezes toca com a gente, aí chega lá e fala assim, tem isso, está sendo movimentado, coisa também que antes não se escutava falar da banda municipal de Moarama, e hoje você escuta falar da banda municipal. Hoje, com esse trabalho dessa equipe que entrou em agosto agora do ano passado, a gente já conseguiu, inclusive, retomar o reconhecimento a nível regional.
Hoje o Marama tem a coordenação da Câmara Técnica de Cultura da Merrius, ou seja, é a cidade responsável por promover o diálogo entre esses municípios, né, esses 20 além dela, para ter força diante do Estado, para ter força para requerer aquilo que faz parte das suas demandas reais, né? De repente vai Lovat não é o Marama, mas vai Xambrê, sei lá, uma cidade menor, não tem aquela força, mas quando você está junto, organizado, é diferente. É diferente. Então muita coisa está mudando para melhor. Tá bem legal. Mas isso é legal, tá? Isso é muito bom, tá? Vamos agora continuar aqui. Apesar de eu ter uma noção, mas explica para a galera de casa o que é o DRT, tá? Como alguém pode obtê-lo, tá? E pensando nessa questão da DRT, como é que ela impactou na tua vida, na tua carreira artística, e se ela traz algum benefício para os artistas de um modo em geral? Sim, o DRT é a nossa identidade enquanto artista, né? É o número, é o registro que regulamenta a sua profissão enquanto artista. DRT a gente tira um só. Você pode ser ator, pode ser bailarino, pode ser modelo. Aí lá na carteira de trabalho, na minha, por exemplo, em profissões regulamentadas, está lá, artista. Essa é a profissão. Aí habilitado nas funções de ator, modelo, né? E isso é uma maneira de você estar legal, né? Infelizmente, pela maneira como a cultura veio sendo tratada historicamente, sempre relegada, segundo plano, aquela coisa toda, principalmente no interior, os artistas, os intérpretes, se veem assim, se querem se manter na sua linguagem artística, vai ter que dar aula, vai montar uma escola, vai, né? Então, imagina que eu vou trabalhar uma formação se eu mesmo não sou um profissional da área. E aí, normalmente acontece via sindicato. No Paraná nós temos o SATED, o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos do Paraná, fica lá em Curitiba, em que o artista ele se submete a provas, né? Então ele tem uma prova teórica de toda a história, no caso do teatro mundial e nacional, e também provas práticas, são 2 cenas e uma entrevista. Ali na entrevista ele te pergunta de tudo, pode retomar coisas teóricas como por que você quer ter o DRT, né? Para saber da sua consciência. Passando nesse teste, você automaticamente tem o registro, né? E isso, claro, quem se mantém filiado a sindicatos, como qualquer sindicato, tem os seus benefícios também, né? Vantagem em entradas de espetáculos, tem vínculos e parcerias com algumas lojas do comércio também. Interessante. Olha só, nós aqui no podcast Aventuras Cafeinadas, Rodrigo, né, a gente tem o nosso alunado, né, Éder? E aí isso já serve, se você quer ser, então, um artista, você tem que ter, seria interessante, né, se você ter o DRT, beleza? Para fazer essa prova, você precisa ter ali pelo menos 3 anos de experiência antes, porque a primeira parte é a documentação, que comprova que você teve oficinas, que você teve também 3, pelo menos. E aí? Não sei se ainda é esse número, mas... Agora foi. Será que foi agora? Agora foi. Então, voltando aqui, né, a pergunta era a seguinte, você falou que precisa de ter essas oficinas e tudo mais, Rodrigo, como é que, se os nossos alunos quiserem, né, participar, né, começar a ter esse aprendizado para ser ator, atriz, como é que faz lá no Centro Cultural para conseguir ter esse acesso? Isso, no Centro Cultural a gente disponibiliza várias oficinas de várias linguagens, de teatro também, né? A gente só pede assim que logo que começa o ano letivo o pessoal já tem que se inscrever porque a participação é grande, né? Graças a Deus, e todos os cursos têm listas de espera gigantescas, então ficar ligado no começo do ano e se inscrever, não tem custo, né? Você não precisa pagar por isso. Perfeito, tá vendo aí, pessoal? Olha só, fica ligadinho aí, depois a gente pode continuar a conversa com o Rodrigo, chegando no início do ano, a galera que é nosso aluno ali, a gente coloca lá para vocês também, aqui no Aventuras Cafeinadas, para você ficar esperto aí que
vai ter lá a abertura dos cursos da cultura aqui em Moarama, lá no Centro Cultural, nesse espaço. Éder, tem comentários aí, pessoal conversando aí, falando alguma coisa para nós? Quem que tá xingando, gente? Não, a galera tá só num entre e sai aqui. A única coisa que o Samuel Siqueira mandou um abraço para nós aí, Um ó. abraço, Samuel. Beleza. Um abraço. Samuel, eu trabalhei com ele lá na escola também. Lá no Dinamis, né? Isso, No dia do foi. Dinamis. Samuel, a gente já tocou junto, já. né? Já. Nós tocamos junto, Grande Samuel, músico. violinista. Abraço, Samuel. Vamos lá, então. Olha só. Mais uma pergunta, então, Rodrigo. Como foi essa experiência? Conta para os nossos telespectadores aqui da Intrépida Trupe, né? Dessa companhia do Rio de Janeiro. Como que foi essa experiência lá? Que habilidades e conhecimentos, então, você adquiriu como artista circense? E como que esse estudo, né, vai influenciar na sua carreira artística, na sua visão sobre o circo no contexto cultural atual? A gente vê essa questão do circo, assim, né, uma coisa que é bela, né, tipo, o circo, e parece que nos dias atuais, assim, às vezes não tem, fica em segundo plano. Quando fala assim, vamos ao circo, o pessoal, circo, né, tipo assim, aquela coisa, como que foi isso? A gente, quando trabalha com teatro, né, o teatro é arte de ver e de ser visto. E ver o quê? Ver o máximo de coisas que você puder ver. Né? Então, nisso eu comecei a abrir o leque aí, né? Então, eu fazia, por exemplo, uma época da minha vida, aula de jiu-jitsu e de balé ao mesmo tempo, por uma questão de consciência corporal e aquela coisa. E o circo sempre me pegou. O máximo que tinha chegado aqui em Moarama foi uma oficina do pessoal de Campo Mourão, que à época já estava na frente, já estava despontando com essa linguagem, né, vizinho nosso aqui. Uma oficina, mas para mim aquilo foi pouco. E aí eu precisava buscar fora. Foi quando eu decidi ir para o Rio. Né? Eu tive a oportunidade de estudar na Escola Nacional. À época eles estavam sem professor de teatro, e a gente faria uma troca. Só que eu, virgão, tinha acabado de chegar na cidade grande, aquela coisa toda, fiquei com medo, né? Arriei as calças, comecei a tremer a perna, falei, não, eu vou pagar. Né? Eu vou pagar. Aí eu fui para a Intrépida, que é uma companhia sensacional, fica na Fundição Progresso, na Lapa, na frente você tem o Circo Voador, Que você legal, tem os cara. arcos Nossa. ali, você tem massa, os bares centenários, né? Que tem. Que delícia, né? Gente do mundo Ficou bem no inteiro. coração ali. Só de falar, tô todo arrepiado. ó. Gente do mundo inteiro. Fantástico. E cara. assim, sensacional. E outra coisa, eu tava numa também de querer emagrecer, perder a barriga. Tinha até umas clínicas aqui. Tinha umas clínicas aqui prometendo, ou você emagrece em 3 encontros, sei lá o quê, ou eu devolvo o seu dinheiro, tá? Eu fiz, não deu certo, não fui nem atrás. Quando eu comecei a fazer circo, rapaz, Emagreceu. tudo bem que depois, quando acabava o aquecimento, já não tinha força para subir nos aéreos, né? Mas foi beleza. Mas assim, uma experiência muito grande por todo o contexto, né? E aí você falou da questão do circo hoje. Quando a gente estuda a história do circo no Brasil, tem um trecho dessa literatura que eu guardo assim, que é: o circo, quando vem para o Brasil, ele não investe em altas tecnologias. Sim. Ele investe no ser humano, nas suas habilidades, nas suas destrezas. O que é o circo? O circo é a capacidade que você tem de realizar aquilo que parece impossível humanamente. Sim. Você tem uma pessoa que anda num fiozinho, numa corda bamba, olha o que isso significa com relação à nossa vida. Equilibrar-se. O princípio do equilíbrio é o mesmo, sempre. Né? Então, até para quem é meio desequilibrado emocionalmente, você trabalha o estímulo de fora para dentro, é equilíbrio. Então, é sensacional o tanto de habilidades que você desenvolve, né? Desde coisas básicas, de psicomotricidade mesmo, até algumas habilidades específicas, concentração, enfim, tudo que envolve qualquer linguagem artística é maravilhoso. E isso, quando eu trouxe para cá, queria espaço aqui para que tivesse essa formação. Foi quando eu estava saindo da minha última participação enquanto professor de teatro da Fundação, e alguns alunos se juntavam: vamos montar uma escolinha? Vamos. Aí nós usamos ali o espaço do Alto São Francisco, do salão, e durante 2 anos tivemos uma escolinha de circo-teatro ali. Que legal. Já essa linguagem, circo-teatro, né, que é uma maneira simples aí de entender a linguagem de grandes circos hoje, como Soleil, como o próprio Circo da China, que tem enredo, que conta uma história, então as habilidades aparecem no meio disso. Sim. E foi sensacional. A gente começou com um aluno sorteado pela rádio, e no final do primeiro ano a gente já tinha ali mais de 100 alunos.
né? Tinha o programa do ProJovem também, a gente conseguiu fazer parcerias e atendeu muita gente que até hoje, quando me vê na rua, agradece a experiência que teve, porque é sensacional. Rodrigo, mas a pergunta, né? Por que acabou? Primeiro a gente pode dizer que assim, não tinha uma política que amparasse. Sim. Né? É o primeiro grande motivo. Tanto que a gente teve que se organizar por conta, porque não havia um acolhimento. Eu me lembro que teve uma gestora muito boa, inclusive, à época, que recebeu a minha demanda, mas enfim, não dependia só dela. A gente sabe como funcionam as coisas, né? Mas o fato é que nunca foi acolhido. Então, aí depois, uma das meninas que estavam ali tinha acabado de se formar em veterinária, quis ir para São Paulo para se especializar em palhaçaria. Foi estudar numa tradicional escola de São Paulo também. E aí aconteceu um incidente com outro amigo nosso, né? Nós o perdemos e aí ficou tudo meio abalado. O circo teve que baixar suas lonas, né? E esperar aí a próxima oportunidade. Quem sabe lá dentro, agora a gente trabalhando, consiga implantar, né? Com certeza. Porque o Marama, a história de Umarama tem um circo presente nela. Se você fuçar nas fotos que tem lá no Centro de Documentação Histórica, que fica lá no andar da biblioteca, na Fundação Cultural, você vai ver fotos do tempo que a Avenida Paraná era de terra e você tinha ali imagens de artistas circenses no monociclo, malabares, fazendo parte da comemoração. Depois você vem o Palhaço Boca Larga, depois teve Ana Maria, que foi professora de teatro também na Fundação à minha época. A gente também teve personagens clown, né, de palhaço, era a Niquinha e o Pereirinha. E depois a escola, né? E escola que rendeu, fechou, mas aí nós temos uma aluna, que é a Letícia, que hoje é membro do Conselho Municipal de Cultura, que continuou com as aulas também particulares. Né? No dia da minha exoneração, por exemplo, no sábado, foi na sexta, no sábado, estava tendo um evento, a comemoração de 10 anos da Faísca, eu passei por ali, vi os tecidos pendurados, eu falei, vou descer. Quando eu desço, fiquei muito emocionado, porque estavam ali as minhas netinhas, né? As filhas da minha filha, fazendo aqueles números lindos no tecido acrobático, e enfim, foi uma aventura pessoal que eu posso dizer que rendeu frutos e que ajudou a manter essa linguagem que é viva na nossa cidade. Você falando aqui, não sei se isso faz sentido, mas eu me lembro assim do meu avô, ele sempre falando sobre a questão do circo, né? Porque ele gostava muito assim da música sertaneja, aquela de raiz, né? E era onde essas duplas se apresentavam, né? E é interessante que isso tem tudo a ver com o interior, né? Com essa questão nossa aqui interiorana, né? Acho que fantástico. Se formos pensar nesse sentido, tivemos mais relação ainda com o circo com alguns artistas que a gente sabe que também viveram essa experiência de se apresentar em brincadeira. Justamente. Vamos aproveitar o embalo aqui, ó. Tem uma perguntinha para você aqui da galera, ó. Entendeu? A Leila Pontes, antes de mais nada, vamos começar pelo final. Ela parabeniza o seu trabalho e tal. E ela faz duas perguntas que eu acho que acabam encaixando. Então, a primeira delas é assim, ó. O que o Rodrigo pensa sobre o futuro da arte na cidade de Umarama? Somada a isso, ela fala assim, ó. Aí ela pedisse que você falasse um pouco de projetos que são referentes às minorias, tá? Se tem evolução, se existe e quais seriam as expectativas. Acho que as perguntas se encaixam, né? Porque falar da minoria é pensar no futuro também, né? Então, manda bala aí nessa... Primeiro eu quero mandar um beijo para a Leila. Chegando em casa a gente se acerta, porque ela é minha esposa. Tá vendo só, cara? Tá me colocando numa sinuca, né, de bico. Mas eu vejo um futuro muito promissor se a gente continuar no caminho certo. A gente sabe que está no ano eleitoral e que as coisas podem mudar no ano que vem. Então, assim, eu não me importo se eu não estiver ali, se essa equipe que está dando certo não estiver ali. Mas eu me importo muito se alguém, sem a devida capacitação, assuma isso. Porque a cultura está vivendo um momento muito ímpar, né? Um momento que, a partir da Lei Paulo Gustavo, que destinou recursos para todos os municípios do Brasil, houve uma estratégia de governo sensacional, que disse assim, vocês vão receber, ok? Mas em dano aceite, o município que não tinha ainda o seu sistema municipal de cultura implantado, deveria implantar. Foi uma estratégia sensacional, porque agora a gente é sistema, né? Ou seja, a gente tem conselho, plano e fundo. Eu falo que o trabalho mais bonito até agora que a gente realizou foi trazer de volta os agentes que estavam afastados da casa. Né? Nós trouxemos representantes de várias linguagens, de todas as que a gente tinha notícia, para conversar, para trazer, para escutar e para trabalhar a partir disso.
E aí, se você tem um conselho que delibera a partir de demandas reais, e o conselho está muito legal também, são pessoas que têm um know-how muito legal. A gente consegue resolver uma das principais queixas desses agentes que a gente recebeu, que foi a continuidade. Então, às vezes, vem uma gestão, uma administração e pensa legal e faz coisas legais. De repente, vem outra, às vezes só por uma questão de ego mesmo, ou de falta de capacidade, trava, bloqueia, vai na contramão, né? Então, quem sofre é a classe, quem sofre é a sociedade inteira, né? Então, mas eu vejo que se a gente continuar nesse caminho, com pessoas habilitadas para isso, nós temos muito para crescer porque o momento é favorável. E com relação às minorias, a gente acha que vai entrar aí para frente quando falar das leis de incentivo, que são reverberação da grande discussão que teve na Conferência Nacional de Cultura. Aliás, o Marama, pela primeira vez na história, chegou à Conferência Nacional, fez a municipal, participou da estadual e chegou na nacional. Foi em Brasília, em março. Né? A gente conseguiu conversar com o país inteiro as questões da cultura. E a grande preocupação é como fazer a cultura chegar no maior número possível de pessoas. O tema foi democracia e direito à cultura. Cultura somos todos nós, nossas expressões artísticas, mas nossos hábitos, nossos costumes, nossas crenças, nossas tradições. Então diz respeito a todos nós. E a preocupação nesse alcançar a todos é sobretudo aqueles que tiveram suas vozes historicamente veladas, apagadas. Aí a gente está falando das pessoas negras, está falando dos indígenas, está falando até das mulheres, que até hoje ainda tem mulher que ocupa a mesma função que homem, acreditem, mas recebe menos. E por aí vai. Né? Se é para todos, é para todos. A democracia é para todos. É constitucional, né? É constitucional, ninguém está inventando a roda. É isso que a gente fala lá dentro. Né? Vocês estão fazendo um monte de coisa. Não, a gente só está fazendo o que tem que ser feito. Tem que ser feito. E é engraçado, né? Só para reiterar aqui, é engraçado, mais uma vez, você telespectador, isso não tem nada a ver com direito de esquerda, isso tem a ver com a Constituição. É direito, entendeu? As minorias têm que ter os mesmos direitos, é só isso. Você falar perante as minorias significa que está sendo cumprido, que está dentro da Constituição, né? Né, Rodrigo? Eu penso que quando você está no ambiente político, um dos princípios é o diálogo. É a capacidade de diálogo. Não adianta, se você não se juntar em espírito de união, como que você vai construir qualquer coisa? É besteira. Né? Se A ou se é B, se é A ou se é B, que está dando oportunidade para a construção, vamos junto. Vamos junto, porque e aí? Vai nadar contra a maré? E o pior é que a hora que você percebe essa questão de esquerda e direita, entra naquela questão da continuidade que você falou. Entra um partido A, movimenta bastante a cultura. Não só a cultura, mas movimenta várias áreas. Aí termina o mandato dele, entra o partido B. Aí o partido B faz o quê? Corta ou trava tudo aquilo que foi conquistado, tudo aquilo que às vezes é conquistado assim, por direito. Direito. Então não, entendeu? Não tinha que ter, não tinha que ter essa questão mesmo partidária. Partido é quando está na eleição. Se está um movimento, se está acontecendo uma coisa boa, eu vou te falar, Rodrigo, não é porque você está aqui, não. Tipo assim, o Éder sabe que eu falo as coisas, tipo, realmente é porque eu vi, eu achei interessante, faz tempo mesmo que eu falei pro Éder aqui que seria interessante se a gente conseguisse conversar contigo, para mostrar, tipo, e te elogiar também aqui, né, pro nosso público ali e tal, e ver que a coisa tá acontecendo. Então, se tem outro mandato, independente do que ocorra, a outra pessoa entre, se uma coisa tá funcionando, por que que vai tirar ou coisa assim? Pelo menos, igual o Rodrigo falou, dar continuidade a esse processo, né? Então é o nosso clamor aqui, pra, nesse momento aí de ano eleitoral, que as coisas continuem, porque a coisa tá legal. É só compartilhar uma experiência no final do ano passado, quando a gente, junto com o Movimento Negro, implantou o UMOAF, o primeiro Festival da Consciência Negra. Eu me lembro que ao final do ano a gente tinha colocado lá na fachada do Centro Cultural todos os banners das ações que a gente tinha feito. E aí num dia, voltando do almoço, eu estou entrando assim no Centro Cultural e vejo um casal de senhores parado, observando e olhando bem para o banner do UMOAF. Ah, que legal, né? Devem estar apreciando, que bacana. Aí passo perto e escuto assim, olha, UMOAF. Meu Deus, o Marama tá feia com esse PT aqui. Nossa Senhora. Já misturou tudo, misturou partido com preconceito, com ignorância, gente. É triste você ver, inclusive, pessoas já de idade que tiveram a chance de expandir ainda com essa mentalidade.
Todos é todos. A visão pequena, né? Pequenez da coisa. Ótimo. Depois em casa você se acerta com a sua esposa. Não, o pessoal tá só aqui elogiando a resposta e depois você em casa aguenta, tá? Em casa aguenta. Vamos lá. Dando continuidade aqui, a gente citou na hora de falar, né, sobre teu currículo e tal, a questão do dramaturgo. Então vamos para lá. Como dramaturgo, você tem um papel essencial na criação de peças teatrais. Então, explica aí para a galera de casa, tipo, quais são as funções desse dramaturgo, ou seja, o que ele faz, como é que ele trabalha e como ele contribui para o desenvolvimento dessas produções teatrais e culturais. Sim, basicamente é isso. O dramaturgo é aquele que escreve peças teatrais. Ele contribui porque isso é literatura, então é produção literária, né? É um gênero textual. Me corrija se eu estiver errado. Certíssimo. Né? E aí ela surgiu, essa situação da necessidade, como as invenções surgem da necessidade. Quando eu trabalhava as aulas de teatro na fundação, então a gente não tinha muita previsibilidade da participação das pessoas. Então, às vezes tinha turma que começava com 10, terminava com 2 e vice-versa. Né? Algumas turmas começavam com menos e ia entrando mais gente. Aí, como que você vai pegar uma peça pronta que dá certo o número de personagens? Então, as peças clássicas, às vezes a gente usava trechos para fazer estudos. Mas para montar, aí era necessário montar uma versão que desse certo, que viesse ao encontro do perfil dos atores e também as temáticas eram sempre assim de relevância que a gente sentia e achava no momento, né? Então surgiu aí Feliz Anonimato, que é a questão da pessoa em situação de rua que tem talento, sabe que na rua tem muitas pessoas com talento que estão na rua sem oportunidade. Saiu A Noite do Sincretismo, brincando com essa questão de que nós somos, né, da religiosidade, nós somos múltiplos, aí era uma comédia, ficou bem legal. Vermelho, que participou de festivais e tal, aí foi quando eu mesmo também, no final, encenei junto com a Fabiola, que hoje está no Rio de Janeiro, uma atriz maravilhosa também, a Virgínia Brava, na verdade, falava sobre a temática do incesto. Enfim, temáticas delicadas que, com os vieses da arte, você consegue tocar, a pessoa consegue se identificar e a coisa acontece. A arte cumpre pelo menos uma das suas funções, que é a social. Fantástico, né? Fantástico isso. Gente, agora é a hora do jabá, né, cara? Para você que tá curtindo aí, né, como diz aí a galera, agora que tá tocando, você que tá curtindo a gente aqui hoje, né? Galera, nós estamos aqui no restaurante Divina Ceia e eu faço um convite especial a você que tá aí no Aventuras Cafeinadas. Vem pro Divina Ceia, cara, que os pratos são deliciosos, né? Galera, o Rodrigo vai experimentar daqui a pouco. Eu já falei que o mais complicado da entrevista é esperar a hora que a gente vai comer. Porque o cheirinho tá uma delícia. Um ambiente confortável, aconchegante, as meninas aqui super atenciosas e o cheiro tá bom. Tá muito bom. Então, olha só, vai lá, entra aqui no seu WhatsApp lá, digita lá 44-3152-1852. Repetindo, 44-3152-1852. E, gente, vai lá, faz pedido da sua comida aí. Eu nem sei que horas são agora, Éder, mas... 1h30 já, cara. Olha só, o papo tá bom o negócio aqui. Mas olha só, se não der pedir hoje, pede amanhã. Vai lá, pede. Manda um zap aqui para o nosso amigo Julião, ele manda aí na sua residência, ou se não, vem aqui no Divina Ceia, né, experimentar as comidas. Olha só, o endereço Divina Ceia é Rua Arapongas 3923. Repetindo, Rua Arapongas 3923. Chega mais. Siga as nossas redes sociais, siga a rede social aqui do Divina Ceia Umuarama no Instagram. Siga a gente, Aventuras Cafeinadas, né? @Aventuras Cafeinadas no Instagram. Isso mesmo, porque a gente está utilizando aqui o meu Instagram aqui e tal. Nós queremos começar a utilizar o Divina Ceia, então ajuda a gente. Outra coisa que você ajuda muito o nosso trabalho, a divulgação do nosso trabalho, é seguir lá o YouTube. Então segue no YouTube, cara. E lembrando, justamente, o podcast também está
ali no Spotify, Aventuras Cafeinadas. Spotify, gente, mais uma vez falando para vocês, ele não é pago o Spotify, tá? Você pode acessar lá. A única coisa que vai ter propaganda igual o YouTube, beleza? Mas segue a gente, principalmente no YouTube ali, dá aquela força, né? Se inscreva no nosso canal. E se você quiser ser um patrocinador do nosso podcast também, ajudar com qualquer quantia aqui para a gente manter esse projeto, é só você entrar em contato no WhatsApp 449-9959-1026. Então, 99959-1026. E vamos lá, que nós temos mais conversa aqui. O papo tá bom, né? E o Rodrigo já tá verde. Tá verde. Eu nunca soube tanto para comer. Demora. Vamos lá. A gente comentou ali que formação em filosofia, formação em letras, toda essa área, circo, teatro, bem abrangente, como isso ajuda, né, a você participar, como é que ajuda a influenciar, a trabalhar com essa questão da promoção e da gestão da cultura em Umuarama? Como é que essas várias áreas confligem para esse trabalho aí? Olha, Éder, como eu comentei há pouco tempo atrás, a gente parte do princípio do que é cultura. Lembrando, cultura somos todos nós. Nossos hábitos, costumes, tradições, crenças e expressões artísticas. Então, quanto mais você mergulhar em experiências diversas, mais aumenta seu leque. Só para a gente partir de um exemplo prático. Por exemplo, em Umuarama há 40 terreiros. Vocês sabiam disso? Não. Então, muita gente não sabe disso. E muita gente não sabe disso justamente porque quem frequenta esses terreiros tem medo do preconceito. Tem gente ali dentro que, se disser no trabalho dele que frequenta um terreiro, perde o trabalho. Não é? Então você imagina, se eu não tivesse passado pela experiência do Rio de Janeiro, onde essa religião é forte, é mais disseminada, é mais desmistificada, e as pessoas vivem e assumem tranquilamente, né? Poxa, já me dá uma base para encarar melhor. Eu disse aqui que eu quase fui padre. Imagina se eu ficasse preso nessa, né? Poxa, aí eu não estaria cumprindo o meu papel de gestor público. Sim. Que para todos, né? É para todos, né? Se eu não tiver essa generosidade ou essa disponibilidade de abrir, de abraçar tudo, eu não estou no lugar certo. Até mesmo porque também, né, nós sabemos que o Estado brasileiro é um Estado laico. Né? Então, não é o certo e errado, e a minha religião, não, é de todos, né? O país, a obrigação do governo é a gerir, né, e chegar todos os benefícios, todo o respeito, né, a todas as religiosidades, né? Por isso que a gente falou do sincretismo que você citou aqui da peça, né? Foi o máximo. Vamos lá. Então, continuando ainda nesse viés de pergunta ali como secretário de Cultura, Rodrigo, quais são os principais, né, objetivos que você tem assim para os próximos anos, tudo ocorrendo bem, e os desafios que você encontra sendo secretário de Cultura aqui do município de Umuarama? O primeiro desafio é pessoal, ele é próprio, né? Porque eu, como agente cultural, eu falo assim, eu estou como secretário de Cultura, isso passa. Agora, não passa o fato de eu ser um agente de cultura, de eu ser um artista. Então, isso, quando você tem um agente assumindo isso, o desafio, eu digo assim, é lidar com isso de emoções. Ao mesmo tempo que você fica feliz e tranquilo por um lado, você fica preocupado pelo senso de responsabilidade muito grande que você tem. Porque quando eu sair, por exemplo, o que eu espero enquanto artista? Ter um lugar que tenha políticas públicas desenvolvidas para que a classe saiba que pode contar com pelo menos uma ação no ano para ela, né, de incentivo e tal. Então, ela parte desse controle pessoal e depois, quando você pensa em fatores externos, daí o desafio está justamente em separar o pessoal, né? Porque a gente se depara, por exemplo, com alguns atravessamentos ideológicos, isso é lógico, acabamos de dizer que nós somos todos diversos, mas são pensamentos, às vezes, que divergem do foco, que não estão naquele espírito de união para construir junto o que precisa ser construído. Então, mesmo já tendo essa trajetória consolidada, a gente também, uma vez você está ali na administração pública, você é alvo
de desconfiança, disso e daquilo, claro, podem ter razões com relação ao passado, mas é assim, é ter que separar para poder atender e atender todo mundo, né? Não posso aí nesse caso ficar com a minha impressão pessoal, né? Tem alguns movimentos, por exemplo, na cidade que a gente tem dificuldade de diálogo, mas a gente está empenhado em desenvolver esse diálogo até que tudo fique bem e eles recebam o que é de direito e assumam os deveres deles enquanto artistas, né? Só que o maior desafio é uma coisa boa, acho que esse é o macro. Justamente diante desse momento ímpar que a cultura vive, é dar conta de fazer certinho o que tem que fazer, fortalecer esse sistema municipal que está criado já por lei, existe uma lei aprovada pela Câmara Municipal da criação do sistema, existe uma lei em separado para burocratizar mais, justamente para dificultar que qualquer um desmonte facilmente esse sistema, para cada componente, para o conselho, para o plano e para o fundo. Legal. Então, daquela lei Paulo Gustavo você falou lá, né? que a lei exigiu que a gente implantasse, né? Isso vai fazer com que a gente, para entender melhor, exemplo do SUS, que é um sistema de saúde. O que é um sistema? Tem uma previsão de ações e de recursos. Pronto, aí a coisa anda. É isso que eu espero que aconteça. Como é que fala? É meio dar o pontapé inicial para a gente ter aquela ideia de continuidade, né? Então, se tem as leis... anteriores já tentaram implantar isso. Só que não foi para frente, travou. Por isso que eu estou apostando muito nesse momento da cultura. E desejo que siga bem. Olha só, como cidadão, professor aqui na Samuarama, então você aí que é vereador, futuro vereador aí e tal e tudo mais, ajuda os candidatos a prefeito e tal, tem que ajudar essa questão da cultura aqui, é fundamental. Documentada aqui a ideia, né, o que você aí depois, se a gente ficar sabendo uma coisa dessa aí, olha só, o que está sendo feito, não ser aprovado um negócio desse aí, não dá certo, a gente já sabe quem são as pessoas, né, que não fizeram acontecer. Então você que está assistindo Aventuras Cafeinadas, viu aqui que a coisa está acontecendo com o Rodrigo, né, cara? Com a equipe toda, é uma equipe bem enxuta, mas de pessoas todas muito dispostas e capacitadas. Isso é interessante e é necessário, né? Não tem como fugir. Esse momento bonito é assim, ó, tá legal com relação ao Ministério, ao Governo Federal, tá legal com relação ao Estado, a nossa secretária de Estado, Luciana, maravilhosa, mesmo antes ainda da troca de Governo Federal, ela já previa a necessidade, o Estado está indo em loco, pegando na mão dos municípios e dizendo, olha, precisa, o que você precisa, o que a gente pode ajudar, tá maravilhoso. E hoje, com o Celso também, nesses quase 30 anos de trajetória, eu estou vendo uma postura de um prefeito com relação à cultura sensacional, muito coerente, uma abertura, ele está deixando a coisa ter o espaço que merece e que tem de verdade. E uma coisa que o Rodrigo está falando, e que olha como que é importante essa questão da diversidade que nós estávamos falando aqui, das diferenças, é porque quando você fala do governo federal é uma bandeira, quando você fala do governo estadual é outra bandeira, quando fala do governo municipal é outra bandeira. E aí todos conversando. Todo mundo conversando, a coisa funciona, né? Exatamente. Interessante, né? Pelo menos nesse ponto o pessoal anda, né? Rodrigo, mais uma perguntita aqui, ó. Explica para nós assim, tipo, eu sei que são várias leis, tipo a Lei Rouanet é federal, aí tem essa Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, não sei se tem outra, tá? Explica pra gente essas leis, tá? E o que ela pode beneficiar os artistas da nossa cidade, tá? Então, tipo assim, como é que o cara consegue participar, como é que ele vai, todo esse processo aí dessas leis e como ela vai influenciar na nossa cidade. Sim, a Lei Paulo Gustavo é uma lei que veio em caráter emergencial, para socorrer a classe, né? A última emergencial, a primeira, Aldir Blanc, também veio com essa característica, né? Eu falei até que participei como agente, depois veio a Paulo Gustavo. E com algumas regras, justamente para a gente garantir que projetos ou que editais fossem abertos para que esses agentes culturais, representantes dos grupos minoritários, tivessem acesso. Inclusive com uma previsão de cota, que cota não é esmola, cota é a certeza de que vai sim ter gente preta, vai sim ter gente LGBT, vai sim ter o que quiser, né? A grande diferença dela para a Aldir Blanc agora, ela não é mais uma lei emergencial. A Aldir Blanc é uma, a gente está chamando de PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc. Legal. O governo, uma vez que ele pediu lá com a Paulo Gustavo que todo mundo implantasse seu sistema,
Agora, com o Aldir Blanc, ele vai dar condições durante 5 anos, vai ser injetado recurso do governo federal para chegar em todos os estados, em todas as cidades, recursos para que tanto o estado quanto os municípios façam suas políticas públicas. Então, aquilo que a gente estava falando que seria o ideal, né, recursos e ações previstas, está acontecendo. E a política nacional Aldir Blanc veio para isso. Você vê que legal. E ela veio num momento bem difícil, né, Rodrigo? Bem difícil. Eu me lembro assim, né? Eu tenho vários amigos músicos aqui, pessoas que vivem, tanto músico, pessoas que fazem, trabalham com som, né? Fazem a passagem de som, regulam o som tal, e tudo mais. Pessoas que passaram uma dificuldade tão grande que se a gente fosse conversar aqui e falar, a gente chora de tanta coisa que aconteceu, porque acho que um dos setores que foi mais sofrido foi justamente a galera, nesse período da pandemia, a galera que vive da cultura da arte, né? Sim. Então, assim, foi fundamental. Eu lembro que teve cursos, coisas que acabou ajudando essa população de músicos, de artistas, ali nesse período, né? Acho que foi fantástico. E ainda bem, né, que continua, né? Hoje, sim, né? Continua, sim. Tá certo. Ainda bem. Gente, o papo tá bom. Quem tiver mais dúvidas aqui... Quase uma hora de Quase papo, uma hora. hein? Rapaz. Acho que foi o mais... Hoje ele morre. Acho que foi o que mais a gente conversou aqui, né? E aí, assim, o Rodrigo é uma pessoa muito solista, que é uma pessoa que atendeu a gente de prontidão ali, respondeu muito rápido ali. Sei que tem muitas ocupações. E ficamos muito felizes com isso, né, Éder? E a gente é muito grato, Rodrigo. Bom. E sendo essa pessoa solista, eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida, você que é músico, você que é artista, tenho certeza que é o cara certo para te responder algumas questões aí. Então, Rodrigo, deixa pra gente aqui suas redes sociais, as informações sobre você, onde as pessoas podem encontrar, né, para saber mais sobre a Fundação Cultural. Sim. Com relação às redes sociais, eu estou mais no Instagram, então se você digitar lá, né, o @professor Rodrigo Pereira, _Marama, estou lá. Não tenho muitos amigos, pode chegar junto, eu sou uma pessoa carente, então pode se somar. Mas também convido para acessarem a rede, o Insta da Fundação Cultural, né, Fundação Cultural. O Marama já vai aparecer lá, a bolinha com várias bolinhas coloridas, é a gente. Ali você tem tudo o que vai acontecer e você tem a prestação de contas. E as portas também daquela Casa da Cultura estão abertas. Excelente. Né? Eu sou meio moda antiga, tem hora que eu prefiro conversar pessoalmente. Até te amei, né? bem isso. Então, se quiser, é só chegar lá, as portas estão abertas. E toda demanda, professor, quando chega lá, se fizer sentido e se a gente tiver condições, a gente atende. Fantástico. Quando não consegue atender, a gente orienta e encaminha para quem pode. Tá certo, gente. Olha, pessoal, muito obrigado pela sua audiência aqui, pela paciência. Tem mais alguma pergunta, alguma situação? Que hora eu vou poder comer? Vai, com certeza. Tá vindo, já tá chegando aqui, ó. Olha lá, pode trazer. Olha o pratão aqui, olha que maravilha. Né, tá chegando o prato do Divina Ceia. Rodrigo agora ele vai comer. Agora eu tô ocupado. Tá aqui, agora tá ocupado, gente. Entrou em off aqui agora. Pessoal, mas para você que tá ainda nos acompanhando, você é aluno, né, do ensino médio, não se esqueça, já começou as inscrições do Enem. Foi dia 27 que começou agora de maio, vai até dia 7 de junho, ó, tá próximo já, viu? Já encerra aqui. Então, por gentileza, se inscreva, tá R$85. As provas acontecerão dia 3 e 10 de novembro, né? Então, gente, mais uma vez, estamos aqui no Divina Ceia, né? Agora, mostra o prato aí pra galera, né? Olha lá, olha só, pratão aqui, é disso que a gente tá falando. Nossa. Né? E ficamos por aqui em mais uma Aventuras Cafeinadas. Sexta-feira tem mais. Vamos convidar mais gente aqui para vir conversar, pessoas interessantíssimas. Então, um grande abraço. Olha só, soltaram até balãozinho ali, você viu? Valeu, gente. Um abraço e até mais.